muita ajuda. Amém? Meus irmãos, olha aí a notícia, né? O fundador da Igreja Bola de Neve morreu hoje num acidente de moto, após muitos escândalos, após a separação dele. A Bola de Neve fechou no Brasil inteiro, foi várias igrejas Bola de Neve que mudou a placa por causa do posicionamento, né, do apóstolo Rina. E hoje ele morreu num acidente de moto na rodovia Bandeirantes, em São Paulo. Não tem imagens ainda, eu não tenho imagens de acidente, mas tem a nota, está em vários portais de notícia, falando da morte, né? Reinaldo Luiz de Seixas Pereira sofreu um acidente de moto no interior paulista e não resistiu, informou a igreja. O fundador da Igreja Bola de Neve, apóstolo Rina, de 52 anos, morreu nesse domingo em um acidente de moto no interior paulista. Neste momento de grande tristeza, colocamos em oração por sua família, amigos e toda a igreja que foi tão abençoado por seu ministério, deixando um legado que jamais será esquecido, diz nota pública no perfil oficial da igreja no Instagram. Está aqui, ó, a nota do Instagram da igreja. E até deixa eu ver se tem algo lá. Não, só tem a nota de falecimento mesmo. E ele partiu, né? E aí tem aqui, ó, daí o G1 já, o velório e sepultamento vai ser informado, né? Aí vem a denúncia de violência doméstica. Em julho, o Reinaldo Pereira foi afastado de suas funções da igreja após denúncia de agressão contra a esposa. Denise conseguiu na Justiça de São Paulo uma medida protetiva contra o marido depois de relatar que sofria agressões durante todo o relacionamento, inclusive lesão corporal, violência psicológica, ameaça, injúria e difamação. Por meio de sua assessoria de imprensa, Reinaldo negou à época qualquer prática de violência e confia na apuração isenta e técnica de todos os fatos por parte da Polícia Civil e Ministério Público. Em publicação no Instagram, a igreja anunciou o afastamento do líder religioso e a criação de um canal de ouvidoria para apuração de possíveis falhas de conduta. É com muito pesar e tristeza que dirigimos a vocês para tratar dos fatos que se desdobraram nas últimas semanas envolvendo o Ministério Bola de Neve. O Conselho Deliberativo, junto ao apóstolo Rina, decidiu pelo afastamento do seu fundador para que se dedique integralmente a esclarecer os apontamentos apresentados, Em julho, a Justiça de São Paulo determinou que Reinaldo Pereira entregasse todas as armas que estão em sua posse. Na decisão, o desembargador Hugo Moranzoni deu prazo de 48 horas para a apreensão das armas do líder religioso a partir de notificação judicial. E tá aí, né, irmãos? Eu sou muito cuidadoso para falar desses assuntos, que eu não acompanhei, né? Que eu não sei. Eu digo assim, toda história, irmãos, toda história. Amém, irmão? Vamos belar. Toda história tem que ser ouvida dos dois lados, né? Então, assim, existe muitas coisas, existe vídeos também que ele publicou da esposa dele, tratando ele mal, mas a gente sabe que muita gente tem a Bola de Neve como uma igreja herética, a igreja da prancha de surf, a igreja que muita gente fuma maconha, vive em baladas, uma igreja muito liberal. E ela é mesmo, né?
Mas eu sempre fico com aquela palavra de Jesus, irmãos. Jesus, quando esteve na terra, tinha um grupo de pessoas pregando sobre o nome dele, e os discípulos chegaram e disseram: Senhor, estão pregando o teu nome, proibais. Eles pediram proibição. Jesus disse: não proíbam, deixe que pregue, o que importa é que o evangelho seja anunciado. E é verdade, irmãos, o que importa é que o evangelho seja anunciado. Eu digo que essas igrejas são pontos de contato, em que a igreja, elas vão para lá e, de repente, elas não suportam e elas vão à procura da verdade. É igual o movimento carismático da Igreja Católica. É igual o movimento carismático da Igreja Católica. Tem muita gente, irmãos, que joga pedra no movimento carismático da Igreja Católica. Mas tem muito carismático da Igreja Católica que se converteu a Jesus depois do movimento carismático. Teve igrejas, aqui em Santa Catarina, por exemplo, que os fiéis do movimento carismático queriam proibir a idolatria. Proibir a idolatria. Os próprios fiéis começaram a entregar santinhos na porta da igreja falando mal da idolatria. E então, o que acontece? As pessoas são excomungadas da Igreja Católica e elas vão procurar uma vida com Deus onde o Espírito Santo se manifeste. Então, muita gente, né? Muita gente joga pedra, né? E eu não estou aqui defendendo, é uma igreja muito... Olha aí, a irmã Alvinha veio da renovação carismática, ó. Então, assim, a Bíblia diz: sai do meio dela, povo meu. Então, se são igrejas corrompidas, igrejas liberais, tem um grupo de pessoas que vão buscar a verdade. Obrigado, irmã Fátima Brandão. Tem pessoas que vão procurar a verdade. Então, a gente quer colocar... Eu preguei hoje no Zoom sobre isso. Hoje, né? No Zoom sobre isso. A gente quer colocar Deus dentro de uma fórmula religiosa. A gente quer criar um padrão para Deus. E Deus não tem padrão, meu irmão. Deus não tem padrão, né? Deus não se enquadra num padrão religioso. Deus não é assembleiano, Deus não é quadrangular, Deus não é batista, Deus não é presbiteriano, Deus não é da Universal. Deus não se enquadra em nenhum desses. É insondável, né? Deus está acima de tudo. Agora, Deus tem seus meios de trabalhar. Deus tem seus meios de trabalhar. Então, eu digo para vocês, a gente não pode chegar no extremo e dizer que tal igreja e tal igreja. Não. Se é um meio de salvação, é igual a igreja pequena, irmão. Toda vez que eu passo por uma igreja pequenininha com poucas pessoas, eu fico maravilhado. Tem gente, né? Tá uma confusão na Lagoinha também, parece que o André Valadão processou o cunhado, né? Olha o que acontece, irmãos. A igreja pequenininha de bairro, aquela igreja pequenininha, devia fechar. Não, meu irmão. Muitas vezes um bêbado, um drogado, uma família destruída encontra um refúgio naquele lugar. Não vai ficar. Essas igrejas são ponto de contato também. Não foi a igreja de Lagoinha não fechou, irmão Miros. Foi uma que fechou, né? Não é fechou a igreja de Lagoinha. É muito forte a igreja de Lagoinha. Então, o que acontece? A igreja pequenininha, muitas das vezes, ela nunca vai encher. Mas só a eternidade vai revelar as obras que Deus faz nesses lugares. Que muitas vezes a família chega ali destruída, entra ali um viciado, entra ali um drogado, entra ali... E o que acontece? Encontra Jesus ali, não vai ficar ali, vai procurar um lugar, mas foi ali que a pessoa tem um encontro com Deus. Tem um encontro com Deus, né? Então eu digo para vocês, né? Deus tem seus meios de trabalhar. E falando do apóstolo Rina,
né? Eu digo para vocês, né? Era uma igreja muito liberal, né? É sabido de todos que tem muita gente que congrega nessa igreja que fuma maconha, que vai para balada, que não abandonou as velhas práticas do pecado. Mas existe, eu já ouvi de madrugada em hotel, hospedado em hotel pelo Brasil, pregações profundas sobre Cristo, sobre cruz nessas igrejas. Então Deus tem seus meios de trabalhar. Agora, irmãos, aqui está o número de igrejas da Bola de Neve, né? A quantidade de igrejas. Olha só, a Bola de Neve tem 560 unidades em 34 países. Até na Angola tem Bola de Neve. Então, assim, é um impacto muito grande, né? Ele é o fundador da igreja e ele tem muitos filhos na fé que foram impactados e tiveram a vida transformada através do seu ministério, e tem a família que já estava dilacerada, a família dele está dilacerada por causa dos escândalos, e vem a morte do Rina hoje num acidente trágico, né? Infelizmente, nós não estamos aqui aplaudindo a sua morte e pedindo que, eu digo, orem, irmãos, orem pela família, né? Orem pelo ministério, pelas vidas que vão ficar. E muitas das vezes Deus preferiu levar ele para perto, né? Só Deus sabe o que aconteceu nos últimos instantes da sua vida. É outra coisa que eu também digo, irmãos, nunca diga fulano morreu e foi para o inferno. No céu nós vamos ter muita surpresa. Esse morreu e foi direto para o inferno. Meu irmão, nunca fale isso de um drogado, de um macumbeiro, de um católico, de uma pessoa ruim. Porque só Deus sabe o que aconteceu entre aquela pessoa e Deus nos últimos instantes de vida. Só Deus sabe. E a Bíblia diz em Romanos 10:13, aquele que, olha só, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso que diz a Bíblia. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se ele invocou conhecendo Jesus, ele foi salvo. Agora, vamos orar, irmãos, né? Vamos orar pela família, vamos orar pelo ministério. Ele deixou um legado, né? E aí vem a questão, né, irmão? Nós temos mais de 500 igrejas, uma igreja que está em missões em 34 países, tem uma estrutura gigantesca e precisava de um novo líder para que a obra não pare. E talvez quem assuma a igreja agora coloque em ordem, coloque o princípio da palavra de Deus. Então, irmãos, eu digo para vocês que muitas das vezes Deus levou ele para que se salve os que estão e que a estrutura Bola de Neve salve ainda muito mais vida. Então, Deus tem seus meios de trabalhar, e aí que não existe dono de igreja. Ele foi o fundador da igreja, mas o dono da igreja é Jesus, né? E Deus tem seus meios de trabalhar, e eu creio no trabalhar de Deus nessas questões de obra de Deus. Eu preguei, irmãos, numa igreja em Avaré, eu não sei se tem alguém aqui de Avaré, e tinha um pastor que não passava, né, a presidência da igreja de jeito nenhum. Não passava, e aí a igreja começou a orar. Ele era muito ruim com a igreja, muito ruim. E a igreja começou a orar. Esse pastor foi para a UTI, e daí o médico deu dias de vida para ele, aí ele chamou a diretoria